Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Nós vamos ter agora um tempo estudando e meditando na palavra de Deus. É bom estar com Jesus, é bom meditar nas suas palavras, no Evangelho, que é a palavra viva de Deus, não é? Que nos dá vida, nos orienta à sua vontade. Então, só alguns minutos, uns pequenos minutos, vamos meditar na Bíblia, amém? Amém. Filipenses 2, do 1 ao 11. Portanto, se algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão de espírito, se alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Então, a Noemi leu Filipenses, o capítulo 2, que é uma carta escrita por São Paulo. São Paulo foi um homem, um discípulo de Jesus, que nos ensinou muito a vontade de Deus. E ele, nessa passagem de Filipenses, ele fala para a igreja, não é? Ele fala para a igreja da época e serve muito para nós todos que cremos em Jesus, não é? Porque seria importante que todas as pessoas que creem em Jesus estivessem dentro desses ensinos de Paulo, não é? Que é muito difícil, mas é aquilo que seria o ideal para que pudéssemos ter uma vida cristã mais completa, mais verdadeira, não é? Uma vida mais com Cristo mesmo, não é? Então Paulo ensina a igreja assim, ele diz assim: completem a minha alegria, porque ele tinha alegria, ele queria que as pessoas vivessem o Evangelho, não é? Então ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. E o que nós vemos assim é que dentro do cristianismo existem pensamentos assim muito diversos, não é? E uma confusão de pensamentos, de interpretações bíblicas, não é? O importante é que as pessoas buscassem em Deus aquilo que Deus realmente quer, e não teria tantos pensamentos assim, porque a maioria desses pensamentos são pensamentos assim que não nos levam a nada, não é? Se nós tivéssemos o mesmo modo de pensar, estaríamos aprendendo de Cristo e teríamos maiores frutos no amor, na alegria, não é? Então ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, né? As pessoas, os cristãos, devem ser conhecidos porque eles amam o próximo, querem o bem. Os cristãos são conhecidos porque eles são pessoas humildes, amorosas, não é? Que amam o seu próximo, que amam as pessoas, né? Amam o bem, o mesmo amor, um só espírito. Esse espírito, no caso, é um só espírito, o Espírito de Deus, né? Guiando a todos. Nem todos são guiados pelo Espírito de Deus, não é? Muitas pessoas são guiadas por outros pensamentos, outras forças, não é? Que as levam a um engano, e elas não escutam mais a Jesus, não é? E existe uma confusão muito grande. E ele diz assim: olha, tem o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito, não é? E uma só atitude. O cristão deve ser conhecido por ser uma pessoa de atitude positiva, uma pessoa de luz, uma pessoa que leve o amor, que se incomode
que pratique a caridade. E ele fala assim, não façam nada por ambição egoísta. Infelizmente, em nome de Jesus, muitas pessoas acabam adquirindo muitos bens materiais, adquirindo até riquezas, não é? E aí vem aquela coisa bem humana mesmo, de querer muito dinheiro, muito poder, não é? E sempre se justificar, se eu estou falando o Evangelho, então não tem importância, então a pessoa já não é movida pelo amor, ela já perdeu o primeiro amor, que é Cristo. Agora ela faz só por dinheiro, por ambição, não é? E ele diz assim, olha, nada façam por ambição egoísta, não é? Só pense em você. Ou por vaidade, as pessoas também gostam de serem louvadas. Gostam como você prega bem, como você ensina bem, como você sabe a Bíblia. As pessoas têm muita assim vaidade, não é? Ela quer ser exaltada. Na verdade, sempre que exaltamos alguém, estamos errando. Por quê? Porque todos nós somos pecadores, todos nós estamos aprendendo, e o louvor pertence somente a Deus, a Jesus. O louvor não pertence a nós, não é? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Olha que pensamento diferente, não é? Eu me considerar que os outros ainda são superiores a mim, o que isso vai me trazer? Vai me trazer humildade para aprender, não aquele espírito de contenda, não, porque aquele ensino errado, eu preciso... Não, os outros são superiores a mim. Eu me coloco no meu lugar, lugar humilde, o lugar que Cristo quer que eu coloque. Por quê? Porque quem tem que ser exaltado é Jesus, a glória é de Deus, não é? Não é dos homens. Então, se eu considerar os outros superiores a mim, eu não vou querer glória para mim, amém? Depois, cada um cuide não somente dos seus interesses. As pessoas não terem uma vida egoísta, não cuidarem só dos seus problemas, não é? Mas também dos interesses dos outros. Quer dizer, eu tenho uma vida, mas eu me interesso pelo problema do meu irmão. Se eu faço parte de uma congregação, de algum movimento, se eu tenho vizinhos, então eu vou lá, eu sabendo que ele tem um problema, eu dou uma palavra. Eu não cuido somente dos meus interesses, dos meus problemas, mas também eu me incomodo com os problemas dos outros, porque o cristão deve ser sempre ativo, ele deve fazer uma diferença na sociedade, ele deve ser uma pessoa que cuide, que tenha uma luz, que as pessoas procurem quando tem problema. Se a pessoa tem um problema e ela não sabe o que fazer, e ela procura alguém que seja cristão, realmente é uma honra para Jesus, porque ali está um bom servo de Cristo que transmite a luz de Jesus e que transmite confiança, não é? Isso é bom, isso é muito bom. Então não vamos cuidar somente dos nossos interesses. Podendo, vamos assim sempre ajudar as pessoas, fazer caridade, porque existe muito sofrimento na Terra, não é? O que nós pudermos fazer para amenizar esse sofrimento das pessoas, vamos fazer, não é? Se a atitude de vocês ele diz assim, seja a atitude de vocês, o modo de agir, a atitude, o mesmo de Jesus, que Jesus fazia isso, né? Vamos imitar a Cristo, não é? E ele ainda diz assim, olha, Jesus fazia isso, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Jesus podia se exaltar, Jesus podia se sentir superior a todos, porque realmente ele era mesmo, não é? Ele é superior, ele era naquela época do ministério dele da terra, porque ele era Deus, não é? Mas ele se esvaziou da sua divindade e veio aqui na terra para viver o ministério como um homem, não é? Trabalhou, mas humildemente, ele não usou o ser igual a Deus, algo que pudesse exaltá-lo, não é? Então, olha a humildade de Deus, do coração de Deus, e às vezes o nosso coração, que nós somos pecadores, nós não temos nenhuma humildade, somos orgulhosos, queremos ser exaltados, não é? Se não somos exaltados, porque ninguém me elogia, porque ninguém me dá uma chance. Na verdade,
nós estamos errados. A glória de Deus. Vamos lembrar de Jesus. Como Paulo ensina aqui, que sendo Deus, não se julgou que ser igual a Deus fosse o mais importante e se humilhou a si mesmo, né? E ele diz assim, que Jesus se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Servo é aquele que serve, não é? É o empregado, aquele que trabalha, aquele que serve, tornando-se semelhante aos homens, né? Jesus veio como um homem humilde, ser servo e semelhante aos homens. E sendo encontrado na forma humana, Paulo explica aqui, Jesus sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz. E Jesus teve uma vida humilde, apesar de ser Deus, não é? Ser Senhor de tudo. Você imagina Jesus sendo Senhor de tudo que existe, né? O visível, o invisível, aquilo que podemos tocar, aquilo que não podemos, o infinito. Jesus sendo Senhor de tudo, ele se fez na forma humana e foi obediente até a morte, coisa que ele poderia ter se negado a fazer. Aí ele foi obediente até a morte de cruz, uma morte terrível, para que pudéssemos ter salvação. Se Deus age assim, como é que nós podemos nos sentir, então, às vezes orgulhosos e reivindicando para nós glórias que não são nossas, né? Vamos nos preocupar em fazer caridade, em levar o nome de Jesus e ser bons exemplos de cristãos, não é? Porque é isso que Deus quer de nós. Bom, por isso Deus, né, Deus no céu exaltou Jesus à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, não é? Então Jesus, como homem, ele foi exaltado à mais alta posição e tem um nome acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra, né, debaixo da terra. Então é assim, no mundo visível, no mundo invisível, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E você vê como a obra de Deus é muitas vezes diferente da que aprendemos, da que pensamos, porque Deus sendo Deus, Jesus sendo Deus, não se julgou importante ser igual a Deus, se humilhou a si mesmo na forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, e Deus o exaltou o seu nome acima de qualquer nome. E as pessoas às vezes buscam tanta glória, não é? E se deixam enganar por pessoas que só querem dinheiro, só querem poder, quando na verdade Deus quer apenas o nosso coração e que nós sejamos testemunhas do seu evangelho. Amém? Assim, e ele diz assim, assim mesmo, amados, como vocês sempre obedeceram. Aí Paulo está falando com a igreja de Filipenses, né, que eles sempre obedeceram quando ele estava ausente ou quando ele estava presente. Muito mais agora eles obedeciam na sua ausência, né? Põem em ação, então ele fala assim para a igreja de Filipenses: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Quer dizer, vivam a salvação, vocês são salvos, vivam a salvação de vocês, mas com tremor, com temor de Deus e com tremor, porque se eu falo em nome de Deus, eu tenho que ter também consciência de que a justiça de Deus está sobre mim, para me olhar o que eu estou fazendo. Então, com temor, não de qualquer maneira, de uma maneira debochada, de uma maneira vil, porque Deus está olhando para mim, não é? Ele diz assim: pois é Deus que efetua em vocês o tanto o querer como o realizar. Quando fazemos, quando realizamos, é porque Deus efetua isso dentro do nosso coração, de acordo com a vontade de Deus, não é? Deus, quando fazemos alguma coisa, é porque Deus nos capacita, amém? E ele diz assim, ó, façam tudo sem queixas ou discussões, né? Vamos ter uma vida tranquila, nos queixar menos. Para que eu procedo assim? Para que nós possamos nos tornar puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. Quer dizer, para que nós possamos, no meio de uma geração perversa, no meio da geração do mundo que é perverso, que é violento, que pratica o mal, que é egoísta, não é? Não, nós possamos nos portar de forma irrepreensível, de forma pura, filhos de Deus, não é?
Nós nos diferenciamos do mundo não por roupas, não por frases feitas, mas por atitudes cristãs, por atitudes de amor, de caridade, de boas atitudes de luz. Aí nós vamos nos diferenciar, não é? Diferenciar do mundo. E assim, amém, Jesus. Então, Paulo diz isso à igreja, e nós vamos aprender isso, que é muito importante que nós tenhamos essa consciência do bom viver cristão, do dar bom testemunho da palavra de Deus para que mais pessoas aceitem Jesus. E é importante que as pessoas conheçam Jesus, é muito importante. As pessoas muitas vezes vão atrás das igrejas, tudo através para a cura, para a melhoria da vida financeira, para a salvação do casamento. Isso é bom, todos querem ser curados, as famílias têm que ser restauradas, mas as pessoas não vão procurar a salvação que é em Cristo, elas vão procurar a bênção de Cristo, naquele sentido que ela precisa, ou financeiro, ou saúde, mas a Cristo mesmo, ela tem muita dificuldade de aceitar, e ela não quer nem aprender o Evangelho, porque ela não quer se comprometer, ela não entende. Mas na verdade nós devíamos ter as bênçãos de Cristo, mas querer estar com Cristo, e como Paulo ensina assim, procedermos com esse texto mesmo de Paulo falou. Vamos falar de Jesus porque é urgente, é urgente, é urgente. Existe muito sofrimento, existe muita violência no mundo, existe muitas guerras, muita mentira, muita gente manipulando a fé, usando o nome de Cristo para outras coisas. E nós que amamos Jesus, precisamos levar Cristo para que as pessoas não morram sem Cristo e não vivam sem Cristo. Amém? Amém. Então assim terminamos mais um vídeo do nosso canal. Pedimos que você compartilhe, você dê um like, e cremos que você foi abençoado assim. Amém. Como nós fomos. São lições muito importantes da parte de Deus, que trazem vida, que Amém. Traz paz ao nosso coração e discernimento para a nossa alma, porque a gente precisa saber a forma correta que Deus quer que nós vivamos, e não é impossível, porque Deus nos ajuda nessa caminhada. Amém. E a gente deve querer cumprir esses ensinamentos, que são ensinamentos valiosíssimos e que trazem muita paz e muita alegria ao nosso coração. Amém. É maravilhoso sentir esse abraço de Deus. A gente sente isso conforme a gente está meditando na palavra dele, e a gente percebe esse clima de paz. Amém? Amém. Então nós vamos terminar com uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos por sua palavra, que é sempre rica, viva e eficaz. Pedimos ao Deus, em nome de Jesus, que abençoe todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, familiar dessa pessoa, se ela tiver com algum problema mais grave. Pedimos que o Senhor venha visitá-la, venha trazer também cura, discernimento da sua palavra, que nós possamos, Senhor, crescer espiritualmente. Peço que abençoe esse canal e que mais pessoas possam assistir. Possamos, Senhor, realmente transmitir a sua palavra da forma correta, para que mais pessoas possam ser salvas, que nós possamos cumprir o nosso chamado. Agradecemos por todas as bênçãos, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.